Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui com o Laércio, uma pessoa que é um ícone em Aparecida, tanto cultural, principalmente na cultura esportiva, e vim bater um papo com ele para ele explanar para a gente um pouco mais sobre o Estádio Penidão, que é o que a gente escolheu como tema para a gente mostrar o lado cultural dele e o lado de importância para a comunidade aparecidense. Laércio, por favor. Eu sou Laércio Nogueira Silva, fui vereador 10 anos em Aparecida, fui diretor do SAAI e também a minha maior paixão sempre foi o futebol e boa parte da minha vida eu vivi no estádio 17 de dezembro na época, depois transformou em Estádio Penidão, que foi um projeto meu inclusive como vereador. E muita saudade a gente tem do Penidão. O Penidão a gente fez muitos eventos, além de esportivo, tivemos shows do Chitãozinho Chororó assim, há pouco tempo no estádio. O estádio que é desde 58, não tinha alambrado, era uma cerca. Era o saudoso Valadão, que era o prefeito na época. O Aristeu Penido já eram grandes esportistas. Depois, mais tarde, veio também o Alfredo Borabeb, que veio incorporar o Aparecida Esporte Clube. E mais recente, a partir de 80, o Quinjóia, uma equipe grande também, tocou o Aparecida Esporte Clube. E a gente tem saudade do Penidão, porque teve muitos eventos, vamos dizer, no profissionalismo, por exemplo, profissional. Na época do Quinjóia, a gente trouxe aí o campeonato amador da Aparecida, trouxemos o Serginho Chulapa, que na época ele não foi convocado para a seleção brasileira, porque tinha agredido um árbitro na época. Então ele veio jogar aqui para Ponte Alta. Então foi um jogo histórico, estádio lotado, comercial e Ponte Alta. E quis o destino que o Ponte Alta perdeu com o Serginho e tudo, tinha um timaço, perdeu o comercial. É a prova de que o futebol é gostoso por isso mesmo. Depois tivemos também, já em 81, com o Quinjóia tomando conta do Aparecida Esporte Clube, a gente trouxe o Arábia Saudita. A Arábia Saudita veio jogar na Aparecida. Inclusive ficou feliz de ser recepcionado. E fora isso, o estádio também a gente trouxe VAR. Tivemos concurso de fanfarra no Estádio Penidão, né? Antes era 17 de dezembro. Na inauguração do nome Estádio Penidão, a gente trouxe o São Paulo. O São Paulo que na época tinha o Dario Pereira como seu astro principal, tinha Careca. E veio o time principal do São Paulo jogar contra o Aparecida. Que na época o coqueluche nosso, o centroavante Marcelino, era o jogador assim, mais cogitado na região. Então foi um jogo memorável, onde a banda do La Salle também matou a saudade. Foi uma das últimas apresentações da banda do La Salle, foi justamente no estádio, então 17 de dezembro, que passou a ser Penidão. Hoje chama Comendador Vicente Paulo Penido, ou Penidão. Tivemos também, fizemos também campeonato, quando fomos presidente da Liga, junto com o Zé Urbano da Silva, Zé Baixinho, como é conhecido. Tivemos também o Maurício, que sempre ajudou na parte de arbitragem. Estou citando alguns nomes que fez parte compôs a Liga, né? Porque se for falar de todos os árbitros, eu vou gastar aqui o dia inteiro. E também, na época também o Macir de Carvalho, que cuidava da garotada. Eu comecei inclusive com o Macir de Carvalho, seu Toninho, quem não lembra do seu Toninho Barbeiro. Toninho Barbeiro foi um dos a gente ia lá no Estádio Penidão na época, era 17 de dezembro, né? Tinha que tirar as placas do campo depois e treinar, a gente queria treinar no campo. Queria jogar no estádio principal da Aparecida e treinar no Aparecida, que o Aparecida era treinado pelo seu Toninho que fazia a peneira. Então a gente ficava a tarde inteira tirando placa do estádio, com o saudoso Natal também, que já faleceu, que era o zelador do estádio. Ele falou, não, primeiro vocês vão tirar as praguinhas do campo. Então ficava tudo que se eu olhava assim, parecia que um monte de cabecinha tirando grama do campo. É uma saudade imensa que eu tenho desse tempo. E quando a gente foi presidente da Liga também, a gente fez vários campeonatos, começando pela categoria infantil. Eu implantei na Aparecida uma modalidade que até a Federação para o Futebol elogiou, porque eu fazia o dente de leite, eu fazia todas as categorias infantis. Eu começava dos 7 anos, de 7 a 9. Mas esse, independente de ter idade, também tinha que ter tamanho. Esse era um fato curioso, porque a molecada chegava a rapar a cabeça para poder passar no tamanho. E nós tínhamos uma medida no estádio lá do Penidão, era colocando igual uma trave que a pessoa tinha que passar por baixo. Sim. Então o que passava tinha que ter primeira idade e depois passar lá. E também tinha que estar estudando, porque 7 anos já tinha que estar estudando. Sim.
Então isso aí foi uma época memorável, foi onde teve grandes atletas que tiveram nessa época. Que depois veio jogar no Dente de Leite, foi no Dentão, foi no Juvenil, foi pro Amador. E o Amador na Aparecida também, nessa época de 79 até 90, a gente promoveu todas as categorias. Nós tínhamos a primeira divisão de Amador, nós tínhamos a segunda divisão de Amador e tinha os veteranos. Até o veterano, o pessoal brincava, na época a gente quase não tinha campeonato de veterano. O pessoal brincava assim, o William Samarra, que era um grande baluarte também, que já faleceu, o William dizia assim, esse é o bagaço. Porque o pessoal que não conseguia jogar nem na primeira nem na segunda. Certo. Então ia pro veterano ou ia pra terceirona, que seria o bagaço que brincava na época. E nós tínhamos também, esses campeonatos fervia também. Além da criançada que jogava no sábado de manhã e domingo de manhã. E sempre do sábado à tarde e domingo à tarde eram os jogos do Amador. E bem mais na frente também, já depois de bastante tempo, a gente tinha largado de futebol já. Lá em 1999 a gente fez o bairro contra bairro, que movimentou a cidade, chegamos a ter 5 mil pessoas no estádio. Acho que nem no tempo do Aparecida conseguiu se colocar tanta gente como na final do bairro contra bairro de 1999. Foi um negócio de louco, até a gente ficou surpreso, porque o pessoal ficou muito tempo sem ter campeonato, e os jogos eram à noite. E os jogos eram sempre em dia que não tinha campeonato nem brasileiro, nem nada. Então o pessoal ia lá, era o atrativo. Mesmo com frio, lotava o estádio. Quer dizer, foi também uma... E lá no estádio Penidão também, tinha lá no fundo, foi feita uma raia, onde nós tínhamos também campeonato de malha. O pessoal jogava malha lá no fundo. Então nós tínhamos esse campeonato em 2000 e a malha estava todo vapor, que na época era comandada pelo pessoal lá da Santa Terezinha, pelo Raul, também já todos falecidos, infelizmente. Todos já faleceram, que gostavam mesmo de malha. A gente está falando tudo isso para ver a importância do estádio Penidão. Né? Além dos campeonatos de salão, que lá por volta de 66, 70, que aquela quadra foi quem inaugurou ela de fato, foi o Valadão. O Valadão era o prefeito na época. Essa quadra que nós temos no estádio Penidão, pode ver que tem uma placa inclusive lá. Até as escolas usavam. Né? Isso. E as escolas usavam, faziam educação física e naquela época não tinha outro lugar. Chegou a fazer um campeonato lá que era... Nossa, o campeonato pegou fogo. Que era o campeonato da cidade inteira de salão. Inclusive a final foi entre Ponte Alta, se não me engano foi Ponte Alta e Uca na época. Com o Abel, que tinha aquele timaço, né? Que o Marama tinha aquele timaço mesmo. E, então a gente está relembrando também, então, era também no estádio. Gincanas, quantas gincanas a gente fez em São Benedito? Gincana de moto, com os obstáculos. Da pessoa ter que marcar o gol, da pessoa ter que chutar, da pessoa quebrar a moringa. Quer dizer, rampa que era feita, as rampas de madeira. Então o estádio para mim, eu olho o estádio hoje abandonado, tem que dizer isso. Eu sinto, chega até a ver sozinho até chorar. Porque, nossa, quanta coisa a gente fez nesse estádio e ver a situação dele hoje. O abandono total. Uma história perdida. Uma história que tem aquilo ali. E ainda tem gente absurdo, fala, tem que vender o estádio, porque isso é louco. A única coisa que tem um patrimônio que tem ainda vivo é o estádio. Tem que reativar, né? Quer dizer, tem que reativar, tem que arrumar arquibancada, tem que adequar outro, que tem que entender o seguinte, que a vida vai mudando. Isso. Nós vivíamos uma época que não existia nada. Em 79 as máquinas fotográficas eram preta e branca. Sim. Hoje já tem uma máquina digital, hoje não usa mais máquina de filme, né? Hoje a criançada tem o computador, você tem na mão a internet, que o cara está no estádio e fala com o mundo inteiro. Verdade. Hoje você está aqui em casa e está sabendo o seu filho está. Ele na fotográfica ainda manda para você. Quer dizer, então a era mudou. Eu diria para você que hoje o futebol, principalmente nas cidades menores, está dificultado, porque além de ter um abandono natural, e também hoje não tem aquele incentivo. Então precisaria começar do zero de novo. Até a semana mesmo a gente teve aí, acho que o Amaralzinho está fazendo um grande trabalho no Moarama, embora é um clube restrito. Sim. Mas de qualquer maneira ele está movimentando. Tem o associado lá, tem 600 associados, e preços associados, ele tem feito campeonato de toda categoria. Isso é importante. Ele, o filho dele, eu estou satisfeito inclusive. Agora a gente precisa ter de novo, logicamente, reativar, adequar o estádio, aquilo que a gente falou. Tem que adequar o estádio às normas hoje, porque hoje o bombeiro, se o nosso estádio cabia, quando chegamos a colocar 5 mil pessoas, hoje o estádio nosso aqui, de acordo com a legislação, com o bombeiro, no máximo que a gente pode colocar aí é 1.500 pessoas, porque eles têm que ter o espaço para cada um ficar sentado,
as arquibancadas têm que ser numeradas, tem que ter evasão de segurança, tem que ter saída de emergência, tem que ter proteção nas arquibancadas cobertas, que nunca teve, agora o bombeiro exigiu, porque lógico, a legislação exige. Aquela arquibancada que nós temos lá, que é feita que é pré-moldada, tem que ser refeita de novo, tem alguns lugares que tá apodrecendo. Ali tem que tem que recuperar para não perder. A arquibancada coberta tem que sofrer um reparo urgente, porque vai cair aquilo lá tudo. Porque ele tá corroendo, tem ferragem lá da laje que está exposta. Então ela precisa de uma... Mas dá dó de ver um estádio desse, que a gente teve tantas coisas, tivemos concurso de fanfarra, nós já tivemos gincana de festa de São Benedito, gincana de modo geral, nós já tivemos grandes campeonatos de futebol de salão, jogos memoráveis, tanto do profissional como do amador, campeonatos amadores também de encher os olhos. E o importante também é o lado cultural que se fazia, né, de integrar as comunidades. Porque a gente fazia o seguinte, Cunha, na época a gente corria as escolas, inclusive. E o professor de educação física de cada escola montava as suas equipes também. Tinha integração. E nós disputávamos os jogos regionais. Os jogos regionais eram feitos praticamente com os estudantes. E cada professor fazia o seu critério, tinha basquete, tinha vôlei. Não com a mesma intensidade que tínhamos. Mas nós tínhamos um salão na Aparecida que encheu os olhos de muita gente. Fomos os melhores voleibol de salão do Vale. Porque a cidade, o tamanho que era a cidade. A gente disputar em Guará, ganhava, disputar em Campo Jordão, todo lugar que a gente ia era respeitado. Quer dizer, então a gente viveu uma época muito boa também do futebol de salão, do futebol de campo. Mas o estádio em si e o esporte, ele é uma cultura que não tem tamanho. É que não é olhado com tanto carinho assim, porque eu acho que você pega aí os Estados Unidos, o pessoal aí que tem a supremacia no basquete, porque na faculdade tem os campeonatos internos. As faculdades têm isenção de imposto, elas que mantêm o time. Que banca um time, ela tem isenção. No Brasil, se levam tudo, né? Não tem, além de não ter isenção, o que tem da você ainda leva. Você falou, tem que se adequar, né? Tem que se adequar, porque o mundo ele é uma bola e ele não para de virar. Exatamente. E você vê, quando você vê, já mudou tudo. Então quando eu olho meus álbuns ali, eu olho fotografia preto e branco de 77, depois já começa a entrar as coloridas, já começa a entrar as digital. Quer dizer, é um negócio de louco. Hoje é no computador, você revive tem facilidade, graças a Deus, a tecnologia. Mas ao mesmo tempo também a criançada hoje quer ficar no computador, é joguinho o dia inteiro. Você pega meu neto, por exemplo, com 7 anos, com 8 anos, já fazia horrores no computador, que nem eu sei fazer até hoje. Quer dizer, mas ele fica bem superado, né? Exatamente. Está bem superado, quer dizer... Mas nós podemos ter, assim, com tudo isso que você falou, que o estádio Penidão em si, como o esporte em si, é um grande potencial, né? Um grande potencial. Mas é lógico, você tem um estádio igual o tamanho do Penidão. Cultural, como de... Porque nós não temos nada. Qual estádio tem na Aparecida? Né? Só temos ele. Porque o seminário Santo Afonso é restrito, é interno. Nós só temos esse estádio que é público, quer dizer, que pode ter grandes eventos, tanto culturais, nós podemos ter aí, novamente, concurso de fanfarra, nós podemos voltar a ter os campeonatos infantis, nós podemos voltar a ter a gincana, que hoje não tem gincana, a gincana agora é feita no asfalto, não tem graça nenhuma. E o risco que tem também. Muitos não lembram, né? Mas você pode contar bem, você falou dos padres, os padres tinham um grande time. Tinha o seminário Santo Afonso, por exemplo, o Ponte Altão, eu me lembro, quando eu comecei a ir no futebol, Cunha, eu comecei em 1970, eu comecei na época, o Penida era o prefeito da Aparecida. E ele então me procurou e falou assim, Alex, monta o time seu lá do Brejo Seco, que era Brejo Seco ainda, hoje chama São Sebastião. Monta o time lá, eu sei que você gosta, que você coisa, eu te dou uma ajuda pra você. Eu dou um joguinho de camisa pra você montar o time lá, eu nunca esqueço disso. Aí juntamos uma turma lá, nós vamos dar um jogo de camisa, vamos pôr um time no campeonato. Então em 70 eu fundei a Avenida. Aí nós viemos disputar aqui no Campo do Penidão a segunda divisão. Que naquela época eles fizeram a primeira e a segunda divisão. Aí nessa segunda divisão nós fomos vice-campeão. Aí empolgou o pessoal tanto do São Sebastião como da Ponte Alta. Vamos fundar o Ponte Altão então. Aí em 71 nós fundamos o Ponte Altão. O Ponte Altão veio a ser campeão várias vezes. Tinha um timaço o Ponte Alta. Isso, o Ponte Alta virou uma coqueluche. Tudo isso aí surgiu lá com a Avenida. Então eu tenho aí a recordação do Avenida, do time do Avenida. E depois do Avenida, aí sim, daí tem o Ponte Altão. Depois criou outros times, a Jaque, Santa Rita, que era parceiro, era forte. A Santa Terezinha era time tradicional na Aparecida, Aroeira, Santa Terezinha, Aroeira, Santa Rita. Esses bairros sempre foi tradicional. E nós tínhamos também Roseira.
Roseira sempre pertenceu a Aparecida no futebol. Né? Tinha o 15 de agosto, que vinha de lá de Roseira, tinha o Roseira. Tinha o 15 de agosto e o Roseira. E o Roseira tinha campo próprio para jogar também lá, mas quando jogava lá o negócio fervia. Não, eu jogo lá em... Então eu acho que o estádio me dá muita lembrança. Nossa, o estádio eu tenho uma... Se fosse fazer um livro com tudo que eu passei, tudo que eu vivi no estádio do Peridão, eu vivi, eu diria para você, um terço da minha vida dentro do estádio. O pessoal comenta também, entendeu? Os padres, além de jogar, né, que eles tinham um time... Tinha o time do Seminário Santo Afonso e no time jogavam os professores, que era padre também. E depois outros atletas formava-se padre, mantinha o time e jogava também no time. Talvez tinha time que tinha 2, 3 padres. Atraía até a vocação, né? Isso, então os padres vinham jogar, o seminário vinha todo mundo para torcer. Sim. Era gostoso. Ele não aceitava falar palavrão, eu lembro direitinho. E os padres ficavam nervosos quando falavam palavrão, já avisavam do jogo. O fair play já era lá atrás, quer dizer, tá certo que a finalidade do próprio seminário era que não. Sim. Então eu lembro direitinho que quando o Panteó jogou contra o seminário, jogou várias vezes, né? A gente ganhou, já perdeu. Então a gente, naquela empolgação da idade minha, um cara novo, o seminário era time forte, né? Falava assim, esse professorzinho tudo, não era florzinho, a gente falava, são tudo mariquinha. Não pode falar palavrão, não pode falar nada, não pode brigar. A gente falava isso aí, entendeu? Mas o pessoal jogava duro, não dava moleza, não. Você falava... Era um jogo de verdade. Era um jogo, não era brincadeira, não. Eles tinham na época lá, eles tinham o jogador lá que jogava pesado, tinha o Carvalho na defesa, por exemplo, ele dava butinada até na sombra. Ainda falou, mas o time seu bate mais do que a gente. O pessoal fala também que tinha uma outra época, o pessoal fazia a romaria da juventude, era feito... Isso tinha muito, o Cunha, isso tinha muito. Às vezes, olha, era impressionante. Se a Liga fosse, por exemplo, atender todos os pedidos que tinha de times no Brasil inteiro, que queria vir na Aparecida, que queria cumprir promessa, e queria trazer um time para jogar com times amadores da cidade, eu não fazia campeonato. Nós vivia só de amistoso. Então o que a gente fazia? Entre um campeonato ou outro, a gente liberava os times principal, 2, 3 amistosos. Aí vinha 1, 2 ônibus, ficava cheinho o estádio com família inteirinha vindo torcer pro time. Eles vinham cumprir a promessa, depois iam pro estádio, jogava, e esse jogo sempre era de manhã. Eles vinham bem cedinho, assistia a missa, da missa ia direto pro estádio. Aí depois do estádio eles almoçavam e iam embora. Esse era uma rotineira, às vezes. Olha, teve tempo de chegar a parar uns ali, de interditar quase a frente do estádio, porque ali a rua estreitinha, apertada. Então enchia de ônibus assim, aí o outro ônibus já ficava difícil até para atravessar ali. Até que hoje não pode parar nada ali. Não tem como. Porque era mão dupla, antigamente era mão dupla e podia estacionar, agora você calcula como é que era. Então fazia aquelas filas grandes de ônibus ali, tudo para jogar. Então hoje em dia a gente poderia falar, assim, resumindo, que senão vão longe, né? De que poderia ser ali, se houvesse investimento, interesse, né? Hoje em dia tem N maneiras de você captar. Tem, até terceirizar. Você poder ser Até terceirizar, você pode amanhã abrir uma licitação e terceirizar o estádio, pode vir um clube aqui encampar, e dentro de umas normas, para implantar. Pode ter uma escolinha. Apesar que a escolinha tem muito mal, mas tem a escolinha na cidade. Precisa mais estruturada, né? Tem que estruturar bem, viu? Hoje teria que estruturar muito. Se tem investimento ali, daria para se tornar um ícone brasileiro, né? Até mundial, devido a Nossa Senhora. Justamente, chamar isso que é. O escudo tudo que volta Aparecida, o Cunha, quando o Aparecida ia jogar para fora, era tradição nossa, nós levava uma imagem. Olha, era sacrifício quando levava a imagem para voltar com ela de volta. O senhor queria invadir o vestiário, queria levar a imagem de todo jeito. Não, você tem outra lá. Não, mas essa aqui acompanha o time. Era uma capelinha que a gente levava enroladinho numa toalha e a gente fazia oração todo jogo do Aparecida. Mas quantos lugares que nós tivemos um problema seríssimo de que a pessoa queria de todo jeito. Isso, a devoção por Nossa Senhora, quando você via a gente rezando e via aquela capelinha ali, tudo rezando, eles ficavam... Hoje tem problema de evangelho, tudo, mas naquela época sempre houve o respeito. Quem é evangélico não é obrigado a acompanhar, mas a maioria ainda é católico. Mas respeitava, né? Isso, respeitamos. Hoje respeita menos. É que hoje também eles cresceram muito, né? Você falou, mudou muito. Não, hoje cresceram muito, né? Hoje você pega... Hoje eles são 30% hoje. Naquela época eles eram 5%, 10% máximo. Né? Hoje eles têm representatividade em todos os setores. Mas assim, a gente pode afirmar, né, que o estádio Penedão, além de ser um ícone histórico que está no descaso,
mas que pode se tornar um grande potencial, não só para os jovens, mas para toda